Parece que tá gravando. Ah, começou a gravar. Então, gente, bom dia. A gente hoje muda um pouquinho a pegada da disciplina de psicologia. Se antes a gente estava na questão de entender a psicologia, fez a primeira introdução, hoje a gente já entra na questão das correntes da psicologia. E a primeira corrente que a gente vai ver na aula de hoje é o behaviorismo. Deixa eu ver esse fone aqui, que ele fica batendo. Então, vamos lá. As referências, gente, para essa aula são aqueles materiais que já estão lá postados no primeiro tópico do SIGA, que é o livro Psicologias da BOC e a apostila de Psicologia de Desenvolvimento e Aprendizagem, tá? Então, o behaviorismo, ele é uma corrente teórica da psicologia que ele recebeu influência de outras 3 correntes de pensamento. Do empirismo, é a primeira que ele vai sofrer influência. O que o empirismo traz de contribuição para o behaviorismo? Os empiristas, eles defendem que todo o conhecimento que nós, seres humanos, vamos adquirir ao longo da vida, ele provém da nossa experiência. E essa experiência, ela é mediada pelos órgãos dos sentidos, tato, olfato, visão, paladar. Então, as ideias, elas são construídas através da experiência que nós vamos ter com o meio. A segunda corrente que vai influenciar o behaviorismo é o funcionalismo. Para os funcionalistas, o nosso comportamento, a forma como a gente age, é uma resposta que damos à nossa adaptação ao meio no qual nós estamos vivendo. E a terceira influência é o positivismo, que o positivismo ele foi digamos assim, uma das primeiras correntes teóricas que tenta construir um método científico para as ciências humanas. No caso, a psicologia ela se encaixaria nas ideias do positivismo. E o positivismo, ele preconiza o quê? Objetividade, uso de experimentos, controle de variáveis, quantificação dos indicadores. Esses elementos do positivismo, como a gente já viu em aulas anteriores, eles são muito importantes para ajudar com que a psicologia vá ganhando corpo e cara de uma ciência separada da filosofia. Tranquilo até aqui? Se vocês tiverem dúvidas, vocês parem e falem, tá, gente? Tranquilinho? Tá tranquilo, professor. Behaviorismo é um termo proveniente do inglês, do behavior, significa comportamento. O behaviorismo ele tem como grande sacada observar o comportamento humano, de modo que essa resposta, esse comportamento que a gente tenha, possa ser mensurado e observado de acordo com... Vocês veem aí a influência do positivismo. Quando a gente fala de behaviorismo, a gente tem 3 grandes nomes. O Pavlov, que não é um behaviorista em si, não se encaixa, não. Mas os seus estudos, eles antecedem ao behaviorismo e vão contribuir muito. O Watson e o Skinner, tá? A primeira coisa que a gente precisa de saber antes da gente entrar no behaviorismo é a questão do comportamento reflexo ou respondente. O que é o comportamento reflexo ou respondente? É aquilo que a gente chama de comportamento não voluntário. São respostas que o nosso corpo dá de acordo com um dado estímulo sem que a gente aprenda aquela resposta. Por exemplo, se coloca uma luz muito forte de frente da gente, acontece que as nossas pupilas elas contraem. A gente aprendeu isso? Não, mas é uma resposta do nosso organismo ao estímulo da luz. Outro exemplo, se a gente vai no médico, o médico dá aquela famosa batidinha no nosso joelho, a gente costuma dar o tuf, recebe o estímulo da batidinha e dá como resposta aquele chutinhozinho básico. A gente aprendeu que vai bater com o martelinho, tem que dar o chutinho? Não. É uma resposta do nosso corpo. Toda vez, gente, a primeira
grande sacada do behaviorismo. Condicionado pro behaviorismo significa aquilo que você aprende. Incondicionado é a resposta que seu corpo dá sem a necessidade de ser aprendida, aquilo que a gente já nasce. Não é um reflexo voluntário, nem um chutinho, uma contração das pupilas. Já o comportamento condicionado, comportamento condicionado é um comportamento que a gente vai aprender. Quando a gente fala em behaviorismo, essa aprendizagem do comportamento, ela é baseada em um pareamento. A gente vai ter um estímulo e vai ter uma resposta. E essa relação entre estímulo e resposta para o behaviorismo, ela vai se fortalecendo na medida em que ela vai sendo feita várias vezes e o sujeito dá uma resposta a esse estímulo. Um exemplo bem banal, assim, para vocês terem uma dimensão do que eu estou falando isso. Eu coloco a minha mão num balde de água fria. Eu vou sentir aquele gelo, aquela água fria, aquela sensação, toca a campainha, junto. Aí eu vou fazendo isso inúmeras vezes. De acordo com a teoria do behaviorismo, eu coloco a minha mão na água congelada, eu coloco o estímulo, a campainha. Depois de ter feito essa associação, água gelada, campainha, balde de água gelada com campainha, depois de um certo tempo, só de bater, segundo a teoria dos behavioristas, só de ouvir o barulho da campainha batendo, eu já vou sentir a sensação, a mesma sensação de eu ter enfiando a minha mão num balde de água fria, mesmo não estando com a mão no balde de água fria. É isso que os behavioristas, ou seja, você aprendeu a associar o barulho da campainha com a sensação de sentir a mão na água fria. Isso é um comportamento condicionado. É um comportamento que a gente aprende por essa associação. Eu acho que ao longo da aula vai ficar mais clara essa questão do comportamento condicionado. Então, comportamento reflexo. O respondente é um reflexo mesmo, é algo que a gente faz sem aprender. E o comportamento condicionado é aquilo que a gente vai aprender por essa relação de estímulo-resposta. Dúvida? Tranquilo? Não falou nada, vou tocar o barco. O primeiro precursor, que a gente pode chamar assim, do behaviorismo é o Pavlov, que é essa figura que vocês estão vendo ali ao lado. O Pavlov, ele é um fisiologista e médico russo. Ele viveu de 1848 a 1936. Ele chegou a ganhar um prêmio Nobel sobre os seus estudos sobre os fatores glandulares neurais. Daqui a pouquinho vocês vão entender um pouquinho desse estudo. E ele é o pai da teoria dos reflexos condicionados. Quando o Pavlov começa a desenvolver a teoria dele, a teoria ganha corpo, a teoria dele foi vista como uma possibilidade de salvação do mundo dentro da União Soviética. Depois de um certo tempo, eles veem que a teoria dele tem algumas contribuições, mas não é salvadora do mundo. Então, Pavlov, ele vai de superestrela a desgraça dentro da trajetória dele. Então, o que é essa teoria do condicionamento clássico do Pavlov? Condicionamento clássico é igual a condicionamento não voluntário. O que significa isso? Eu tenho um estímulo neutro. O que é um estímulo neutro? Eu tenho um elemento que não tem significado nenhum para aquele sujeito ou para aquele animal que está sendo condicionado. E depois que passa por esse processo de condicionamento, o que é esse processo de condicionamento? Aprender a parear estímulo e resposta depois de inúmeras tentativas. Esse estímulo que era neutro, que não tinha significado nenhum, que não causava reação nenhuma no organismo, ele passa a ter uma determinada reação. Então, o experimento mais conhecido do Pavlov, que vocês vão entender isso direitinho agora, é o cão do Pavlov. Nós temos um estímulo incondicionado, que é o que provoca o reflexo. Se o cachorro, ele está morrendo de fome, isso é qualquer um de nós, gente. Você imagina que você está, não sei, 5 dias sem comer. De repente, coloca na sua frente, você morrendo de fome, aquele prato de arroz, feijão, batata frita, aquele bifão, você com muita fome.
Você vai até salivar de vontade de comer. Então, era isso que acontecia com o cão de Pavlov. Ele estava com fome, colocava na frente dele uma vasilha de alimento e ele salivava, porque ele estava com fome. Mas isso era algo natural do cachorro, não era algo que ele tinha sido aprendido ou introduzido nele. O Pavlov coloca uma campainha nessa história. Então, se eu coloco para vocês um prato, eu coloco para esse cachorro uma vasilha de comida e um assineto, uma campainha, não tinha significado nenhum. Só que na medida que o Pavlov ele vai desenvolvendo o experimento dele, essa sineta que não tinha significado nenhum, não valia de nada, ela passa a se tornar, ela vira de estímulo neutro ou estímulo condicionado. Então, por o Pavlov, o que é esse condicionamento clássico? Eu tenho um estímulo neutro que vai ser aprendido e vai provocar a mesma resposta no sujeito que um estímulo incondicionado provocar. Que é isso, professor, embolei meu meio de campo todo. Vamos lá por partes. Esse aqui é o experimento de Pavlov. A vasilha de comida é um estímulo incondicionado, ou seja, o cachorro está com fome, ele chega na frente da comida, logicamente ele vai salivar de fome. O estímulo neutro no experimento Pavlov era o sino. Cachorro com fome, bate o sino na frente do cachorro, o cachorro vai ficar, ligação nenhuma para ele. Aí o que o Pavlov começa a fazer por inúmeras vezes? Ele coloca para esse cachorro com fome a comida e o sino. A comida e o sino. Então, no primeiro momento, o cachorro salivava por conta da comida. O que o Pavlov quer fazer? Quer fazer com que o cachorro associe que toda vez que ele vai ouvir o barulho do sino, é como se representasse a comida. Então, depois de feito isso inúmeras vezes, o sino, que era um estímulo neutro, ou seja, não tinha significado nenhum para esse cachorro, começa a bater o sino na frente do cachorro e o cachorro passa a ter a mesma reação que ele tinha quando tinha um prato de comida na frente dele. Ele começa a salivar. Então, o sino, que era um estímulo neutro, ou seja, uma coisa que não significava absolutamente nada para aquele cachorro, depois de um processo de condicionar, de ensinar, de parear cachorro com fome, sino e comida, o sino ele passa a ser algo condicionado. O cachorro ele relaciona aqui, bateu o sino, cachorro saliva. Exemplo, eu não fiz, gente, teoria do condicionamento clássico, mas meu cachorrinho, ele é danadíssimo, ele aprendeu. Ele aprendeu que toda vez que ele escuta barulho de plástico, como se fosse embalagem abrindo, ele associou, meus donos vão comer alguma coisa gostosa. Então, se você abriu qualquer pacotinho, que seja um bombom que você está abrindo, uma sacola que você está abrindo, ele sai do sono dele de bela adormecida e vem igual a fera, como se você está comendo alguma coisa e não está me dando. Ele conseguiu associar, depois de várias vezes de ouvir o barulho, que barulhinho de plástico abrindo é comida. Tanto que tem vezes a gente está no banheiro abrindo sabonete, que vem com embalagem plástica, ele acha que é comida. Não é. Ele já associou o barulho da garagem, do portão da garagem aqui de casa abrindo com gente chegando. Então, pode estar dormindo, o sono que for. Ele escutou a porta da garagem abrir, ele associa que tem alguém chegando e já começa a fazer festa. Então, no caso do Desmond, o portão da garagem, que é algo que não tinha significado nenhum, ele começou a associar, o portão abre, logo em seguida meus donos aparecem, o portão abre, meus donos aparecem, e ele começou já a associar, abrir o portão tem que começar a fazer festa, que meus donos estão chegando. Assim como o barulho da embalagem, era uma coisa que para ele não tinha significado nenhum, mas ele começou a ver, nossa, tem esse barulhinho, meus donos trazem comida, ele começou a associar. Então, o estímulo neutro era algo que no começo não tinha significado nenhum, mas depois do pareamento, ele passa a ter significado. Entenderam, Pavlov, gente? Dúvida? Falei demais? Deu para entender certinho, professor. Então tá. Alguém tá com alguma dúvida? Se tiverem dúvida, vocês falam que eu paro, tento explicar de novo. Então, a campainha, que era um estímulo neutro, passou pela associação que ele começa a fazer de campainha e comida a produzir o mesmo efeito de quanto ele tivesse na frente de um prato de comida, ou seja, salivação. Essa foto aqui, gente, é a foto do experimento do cão de Pavlov.
Vocês veem aqui que tem vários representantes do exército, 2 enfermeiras, o Pavlov daqui, o cão do Pavlov. Aqui está a questão dos estímulos, e ele fazia medição da saliva do cachorro. Então, aqui tem um baldinho para tentar recolher saliva, e que essa foto não dá para ver muito bem, não. Tinha tipo um negócio amarrado aqui, ó, debaixo da boca dele também, que era para poder recolher saliva, para ele poder testar se o cachorro estava salivando perante um estímulo que deixava de ser neutro e tornava-se condicionado. Tranquilo? Conseguiram visualizar o experimento do Pavlov? E esse aqui é o cão de Pavlov. Então, o Pavlov, ele traz contribuições para a psicologia, porque ele mostra que você pode fazer com que um estímulo que seja neutro, ele seja ensinado, ele seja condicionado, e de certa forma, essa questão do Pavlov, dos estímulos, explica algumas reações emocionais que as pessoas têm, por exemplo, de medo, de repugnância pela associação. Tem gente que não pode ver, por exemplo, barata, que começa a chorar, gritar, tem muito, muito, muito medo. Então, o Pavlov, de certa forma, porque associou uma situação, algo que não foi legal, com essa reação, que são as contribuições de Pavlov. No mesmo tempo que a gente traz contribuições, a gente traz críticas também que são precisas a Pavlov. Porque para o Pavlov, tudo que a gente aprende pode ser explicado pelo estímulo ambiental. E que a gente produz, a gente recebe um estímulo e, logicamente, dá uma resposta. Então, se a gente pensar que o processo de ensino-aprendizagem segue todo conforme a teoria do Pavlov, a aprendizagem ela se torna muito rasa, ela requer pouca compreensão, porque é só estímulo e resposta, não precisa de que seja compreendido, simulado, tá? Entenderam Pavlov? Posso passar para o próximo? Pode sim. Agora nós temos o Watson. O Watson ele viveu de 1878 a 1958. O Watson, esse que vocês estão vendo aqui na foto. O Watson, ele rodou, ele fez filosofia, fez matemática, fez latim, fez grego, desiludiu-se com esse mundo e resolveu ir para a psicologia. O Watson estava quebrado num determinado período da vida dele, então para poder dar conta de pagar as contas, como se diz, ele aceitou um trabalho de limpeza de gabinete de um laboratório que fazia estudos com ratinhos brancos, e desse emprego de Watson limpar as gaiolas dos ratinhos, ele teve uma sacada que vai contribuir para a teoria dele depois. Aí ele se forma em neuropsicologia e ele vai defender uma tese sobre os comportamentos dos ratos e o sistema nervoso central. O Watson ele é considerado o pai do behaviorismo e é um cara que era professor universitário, estava no auge, foi acusado de assédio, digamos assim, ele perde o cargo dele e ele vai para o meio publicitário depois disso. Vamos lá entender o Watson. Para o Watson, o comportamento é simplesmente um fenômeno que pode ser observado e explicado como a reação do organismo a determinadas modificações do ambiente ou os estímulos. O Watson, ele fez as pesquisas dele, como eu falei com vocês anteriormente, com ratinhos de laboratório, e ele falava que o comportamento humano é igualzinho ao comportamento dos ratinhos de laboratório dele. A diferença está na complexidade que é o ser humano do animal, e o Watson ele reduz o comportamento humano a você recebe um estímulo, você vai dar uma mesma resposta. O Watson, eu acho o Watson muito pretencioso. Eu vou ler um pedaço do Watson para vocês explicar essa foto aqui. Ele falava que existe um comportamento, o comportamento do ser humano para o Watson, ele pode ser modelado, tanto que ele usa essa frase aqui, ó. Dê-me uns 10 bebês saudáveis e bem formados, um mundo especificado por mim para criá-los, e garanto escolher um deles ao acaso e treiná-lo para ser qualquer tipo de especialista que eu selecione. Médico, advogado, artista, chefe de empresa e até mendigo e ladrão. Pouco importante seus talentos, inclinações, tendências, aptidões, vocações e a raça de seus antecessores. Então, para o Watson, ele vê bem o ser humano mesmo como uma tábula rasa,
E que ele pode, pela questão do estímulo-resposta, fazer da pessoa o que ele bem entende. Essa fotinha que vocês estão vendo agora é o pequeno Albert. Eu vou colocar o vídeo lá no Cigarra. Tem os vídeos no YouTube. Esse aqui é o próprio Watson fazendo teste no pequeno Albert. E você vê no teste do pequeno Albert o quê? Ele coloca na primeira vez o coelhinho pro menino. O menino não tem reação nenhuma com o coelhinho. O nenenzinho fica lá, o coelhinho pulando nele e tal. E depois o Watson faz o quê? Ele vai associando o coelhinho com um barulho muito grande, o coelhinho com barulho grande, coelhinho com barulho grande. Chega a tal ponto que a criança vê um coelhinho que no primeiro momento era inocente para ela, abre o berreiro para chorar. Então é isso que o Watson vai propor na teoria dele, que ele consegue ir modelando as pessoas e formando de acordo com o jeito que ele quer, da forma que ele quer, pela questão do estímulo e da resposta. O que vocês acharam do Watson? Concordam com ele? Discordam? Tipo, faz um pouco de sentido. Eu fiquei com um pouco de dó do bebê. Mas, dependendo da forma que nós somos criados, como eu posso dizer, os exemplos que a gente tem, eu acho que tem relação com o que a gente se forma depois, ou o que a gente se torna. Mas são casos e casos, né? Caso a caso. Mas alguém, gente, quer falar alguma coisa? Estão falando no chat, professora. Que eu não vejo o chat. Depois eu vou colocar para vocês o pequeno Albert no YouTube, para vocês verem. Tadinho das crianças. Tadinho do bebê. Não, mas no triste, no vídeo dá mais dó ainda, porque o menino chora. Não vou colocar para vocês agora, porque agora, como eu subo as aulas no YouTube, o YouTube agora faz meio que uma varredura no vídeo. Se eu rolar o vídeo aqui, ele vai colocar que eu estou burlando o direito autoral de outra pessoa, porque o vídeo não é meu. Eu não vou conseguir subir a aula para o YouTube para postar no Cigarra depois. Então, eu vou deixar para vocês assistirem lá, tá? Dependendo se eu conseguir acabar cedo, eu desligo a gravação e coloco para vocês verem que aí dá certo. O Watson, gente, como eu falei com vocês, ele pulou a cerca, foi para publicidade, e toda vez que vocês forem no supermercado agora, vocês vão lembrar de mim das aulas de psicologia e do Watson. Você já pretensão do Watson 2. Basta apresentar ao consumidor um estímulo que provoque uma reação apaixonada e efetiva, e vocês terão um produto altamente vendável. Eu sempre me lembro, vocês não vão lembrar disso, né, que vocês são novinhos, mas tinha uma propaganda, 1500 anos atrás, que o menininho ficava assim, compre batom, o seu filho merece batom. E acaba que, querendo ou não, as propagandas de cerveja, se você pega, o que as propagandas de cerveja mostram? Tudo que a gente quer. Pessoa alegre, feliz, na praia, sem problema, curtindo a vida na boa, todo mundo lindo, maravilhoso, sem nada. Querendo ou não, para o Watson, na medida que você vai veiculando esse bem-estar na propaganda, você estimula as pessoas a comprarem. Outra coisa também que é a invenção do Watson, quando vocês forem no mercado, se estiverem na fila, repara para você ver que na fila, perto dos caixas, sempre tem umas prateleirinhas pequenininhas, cheias de tranqueira, que você nunca precisa de comprar, mas você sempre leva alguma coisa porque seu olho brilha. Chocolate, isqueiro, já viram naquelas coisinhas perto do mercado, antes, quando você fica na fila do caixa, cheio de tranqueira, balinha, lojas americanas é mestre, balinha, um monte de coisa. Você não vai na loja, a maioria das vezes, para você comprar aquilo, mas na hora que você passa ali, você vê, nossa, chocolate tá tão bonito, eu acho que eu preciso de levar esse chocolate. Você acaba levando. Meu marido, gente, aquela criatura é mestre em fazer isso, eu fico brava com ele. Ele chega na fila do mercado, eu tenho que esconder as coisas dele, porque ele vai vendo, esse chocolate aqui nunca provei. A criatura, você já provou assim? Deixa de ser condicionado pelo WhatsApp, ele sempre pega alguma coisa que está na fila, quando você está na fila do mercado. Seja chocolate, que seja uma paçoca, que seja um chiclete, sempre uma daquelas coisinhas que você não tem utilidade, mas está ali, do jeito que é montada as coisas, você vai convidando, isso é uma contribuição de Watson para a psicologia para o nosso dia a dia. Em farmácia, eles tendem a colocar aquelas cestinhas de promoção bem perto do caixa também.
Aí você pensa, ah, já que tá na promoção, vou levar também. Tá barato, né? Nossa, promoção, você nem precisa. É difícil você sair com sabonete, ou com a vitamina C, ou com remédio, tudo que coloca. Watson. É o Watson, gente. O Watson em nossas vidas. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Tem gente que tem coisa que a gente compra pela beleza, pela ideia de que tá na promoção. Na hora que fala, gente, nossa, tá na promoção, tá barato, aí que a gente tem mais vontade ainda de comprar. Pode tá, não tá precisando, mas a gente acha que, nossa, que tá fazendo e quer. Chegamos agora, gente, no terceiro grande expoente da psicologia, que é um cara que vocês vão ouvir falar muito dele na vida, o Skinner. O Skinner era um cara que foi licenciado em literatura. Ele tentou enveredar-se na vida de escrever livros de literatura, mas não deu muito certo. Você vê que esse povo, tudo... O Watson tentou um caminho, não deu. A mesma coisa o Skinner. Aí o Skinner, ele fez um doutorado em psicologia e enveredou na psicologia. O Skinner, além de psicólogo, ele é inventor. Vocês vão ver uma famosa invenção dele. Tem até o videozinho dele no YouTube vendendo o negócio. Vou ver se eu consigo passar para vocês aqui. E o Skinner, ele é um cara que vai trabalhar também com behaviorismo, com a questão da modelagem de comportamento. E ele escreveu uma série de trabalhos. Um livro famoso dele está na internet, só quem tiver interesse de ler, é o Walden 2, que ele fala de como modificar o comportamento do homem para melhorar a sociedade, tornar o homem mais feliz. Quando eu vejo esse Walden 2 do Skinner, eu lembro daquela série da Netflix. Ai, meu Deus, Bom Lugar. Esqueci como é que chama o nome da série. Certinho? Você já assistiu? Good Place, já assisti. Good Place, exatamente. Que eles vão para o céu e que estão sendo colocados uma série de situações para que o comportamento deles mudem. Skinner tem essa ideia. Eu acho que essa série do Bom Lugar foi escrita baseado no Walden 2 do Skinner e na ideia do Skinner de modelando o comportamento de acordo com os estímulos. O The Good Place é um exemplo clássico do que seria o Walden 2 do Skinner, tá? Então, o Skinner, gente, vocês estão vendo aqui, o Skinner teve experimentos tanto com ratos quanto com pombas. Um dos experimentos do Skinner com pombas chegou até a ser financiado pelo governo norte-americano, porque ele acreditava que ele seria capaz de treinar as pombinhas para explodir bombas durante o período de guerra. Então, o que o Skinner fala? Enquanto a gente viu que, até anteriormente, que os comportamentos, eles eram aprendidos diante de estímulos. A gente viu o cachorro, a comida e o sino. A gente viu no ato lá, o menino que chora depois que vê o coelhinho, mas porque teve estímulo. O Skinner, ele fala que o comportamento, ele deve ser controlado, introjetado nas pessoas, de modo que as pessoas aprendam sobre as consequências de seu comportamento. O Skinner, ele trabalha com o conceito de comportamento operante. Ouviu? Comportamento operante, liga o sinal que é o Skinner. Porque para o Skinner não necessariamente vai ter um estímulo específico. E ele trabalha com a questão de reforços para poder fazer essa modelagem desse comportamento. Vamos entender. O princípio básico, gente, do Skinner, esse aqui é o Skinner com o experimento dele, experimento conhecido dele, vamos ver daqui a pouquinho, chama caixa de Skinner. O princípio básico do comportamento operante para o Skinner é o quê? As pessoas, elas tendem a repetir um comportamento satisfatório, que te dá prazer, que é legal, e as pessoas, elas tendem a evitar aquilo que aborrece, que chateia, que não traz satisfação. Isso é muito óbvio. Então, para o Skinner, a gente repete o que a gente gosta, a gente não repete o que a gente não gosta, detesta, e nessa relação de gosta e não gosta, a pessoa aprende com as consequências das suas ações. Quando a gente fala em operante, por isso, condicionamento que você aprende, e operante, traduzindo, é como se fosse uma série de atos ou ações. Enquanto o comportamento respondente, que foi o que a gente viu anteriormente, é controlado pelo que vem antecede, ou seja, pelo estímulo que ele aprendeu,
O comportamento operante do Skinner, a grande sacada dele, é que a pessoa ela vai pensar na sua ação pela consequência. Então, o Skinner ele vai trabalhar com reforço e com punição. Vamos mais para frente. Reforço. Qualquer estímulo que, quando aplicado ou retirado, aumenta a possibilidade de ocorrer determinada situação. Essa aqui, gente, é a caixa do Skinner. Aqui o ratinho. O que era a parada do Skinner? Ele fez com que o ratinho entendesse que toda vez que ele batesse na alavanca, ele ia receber uma bolinha de comida. Bateu na alavanca, ele recebe uma bolinha de comida. A bolinha de comida é uma coisa legal, é algo que te dá prazer, satisfação. Então, o ratinho ele tende a repetir o comportamento de bater na alavanca para ter comida. Então, isso aumentou a probabilidade dele bater na alavanca. Aí, depois, o que o Skinner faz? Toda vez que o rato bate na alavanca, ele dá um choque no rato. Bate na alavanca, ele dá um choque no rato. Então, se era uma ação que anteriormente me dava prazer, agora eu bater na alavanca é uma coisa que dá, creta, um choque, que coisa ruim. Então, o rato tende a não repetir esse comportamento. Então, é esse que é o experimento do Skinner, da famosa caixa do Skinner. Então, o Skinner fala em reforço positivo e reforço negativo. O que é o reforço positivo? É qualquer estímulo que você vai dar ao sujeito, ao indivíduo, para que ele aumente a frequência de uma resposta. Ele gera condições benéficas. Por exemplo, toda vez que a criança se comporta bem, eu dou uma estrelinha para essa criança, eu dou uma bala para essa criança, eu dou um chocolate. Se a criança faz todas as atribuições dela da semana, ela ganha uma mesada. Então, reforço positivo, eu sempre vou dar um estímulo para aumentar a frequência da resposta que eu quero. Já o reforço negativo é aquilo que eu vou utilizar para eu ter o sentimento de alívio. Por exemplo, se eu tenho dor de cabeça, eu vou atrás de tomar um remédio de dor de cabeça para eu evitar a dor. Então, o reforço negativo é aquilo que vai dar o sentimento de alívio. Então, quando ele é retirado, ele aumenta a probabilidade de resposta. Então, se eu tô com dor de cabeça, se eu vou me livrar dessa dor de cabeça, eu tenho uma probabilidade maior de tomar um remédio para me livrar da dor de cabeça. Tranquilo, gente? Reforço positivo e negativo? Depois eu vou passar um videozinho para vocês entenderem. Existem ainda os reforços que são primário e secundário. Reforço primário é aquele que está ligado à nossa função de sobrevivência, que independente da aprendizagem, a gente vai correr atrás deles, que é alimentação, sono, necessidade de sermos amados. Já os secundários são mais ligados a fatores sociais. Por exemplo, eu quero ter uma boa condição de vida no futuro. Pelo que eu vejo na sociedade que eu estou nela, para eu ter essa boa condição de vida, eu vou precisar de estudar, eu vou precisar de ter um diploma, esse diploma vai me dar acesso a uma carreira tal, que vai me remunerar melhor. Então, é uma coisa secundária que vai te ajudar a chegar ter condições de obter melhores do primário, entendeu? O diploma vai ser mais aceito socialmente. O diploma melhora a minha condição de emprego, melhora a minha condição de renda, que vai impactar que eu vou poder comer melhor, vou poder comer mais. Deu para pegar? Entendeu os reforços, gente? Não falar nada, eu vou tocar. O Skinner fala que uma forma, se o reforço ele aumenta a frequência, a punição ela diminui a frequência. Para o Skinner, a punição ela auxilia no enfraquecimento de um comportamento e ela suprime automaticamente a resposta. Por exemplo, se tem um menino fazendo uma arte danada, a mãe vem dar uma chinelada na bunda do menino. O menino para
naquela hora de fazer a arte, mas não necessariamente o menino vai aprender que ele não pode fazer aquilo, que aquilo é errado. Então, para o Skinner, quando você aplica punição, você aplica um castigo, você não ensina como o indivíduo deve agir e qual que é o comportamento desejável para ele. Então, o mecanismo mais eficiente para o Skinner, para modelagem do comportamento indesejável, não é punir, mas ir aplicando reforços positivos e negativos para que você consiga instaurar um comportamento desejável. Então, o reforço aumenta a frequência, a punição diminui a frequência, tá? Quando a gente fala também de enfraquecimento e distinção de respostas, existem dois termos que são a fuga e a esquiva. A fuga é quando o indivíduo está diante de uma situação e ele tenta escapar, tenta interromper. Por exemplo, vocês estão no meio de uma floresta andando, de repente aparece uma cobra gigante. Você sai correndo diante da cobra. Você está com aquela situação, diante daquela situação, você foge. Já a esquiva é quando você busca evitar o estímulo aversivo. Exemplo, você sabe que você quer fazer uma caminhada, mas você sabe que se você entrar naquela floresta, você tem a probabilidade muito grande de se deparar com uma cobra. Então, para você não passar por essa situação indesejável, você evita de andar. Então, a fuga é quando você está diante daquela situação e sai, e a esquiva é quando você pensa antes de acontecer a situação. Tranquilo? Fuga e esquiva, gente? Professora, isso se encaixa muito bem assim no contexto de inteligência emocional, né? A gente não reagir a provocações sem pensar antes, Sim, de forma agressiva, né? sim. Eu tenho lido muito ultimamente sobre inteligência emocional e eu acho essa questão muito interessante, porque normalmente a gente tende a agir sem pensar. Então, se a pessoa provoca, a gente já dá a resposta de cara, reage, em vez de parar, pensar e se esquivar da situação. Isso mesmo. O Skinner, ele tem inúmeras contribuições. Ele contribui porque os behavioristas têm a questão só do estímulo e da resposta. Ele tenta superar essa questão do estímulo e resposta. O Skinner, ele vê que o ser humano está dentro de um sistema social e como é produto das relações sociais. E ele vê a possibilidade de ir moldando comportamentos. Os behavioristas, eles tiveram implicações pedagógicas muito fortes. O nosso modelo de escolas, a teoria educacional comportamentalista, é muito influenciada pela escola, tanto que a gente fala que a aprendizagem decorre da relação estímulo-resposta para os behavioristas. E é isso que acontece dentro de sala de aula. Você estuda para uma prova, não é porque você gosta da matéria, porque você ama aquele conhecimento. Você estuda porque você quer uma nota no final e aquela nota vai te aprovar. Então, a nota é o estímulo para você indo galgar algo maior, entendeu? O Skinner, ele propõe um modelo de tecnologia educacional de máquinas de ensinar, porque ele fala que, por exemplo, o professor ele demora muito tempo para dar um feedback para o aluno. Isso atrapalharia no processo de ensino-aprendizagem, segundo ele. Então, ele propõe máquinas de ensinar. Tem um videozinho dele tentando vender a máquina de ensinar, que é ótimo. Que é como se fosse uma máquina de escrever, o aluno responde respostas curtas, logo em seguida ele tem a resolução da questão. Então, para ele, isso auxiliaria o aluno a poder entender como é que está o seu processo de ensino-aprendizagem, ele precisa se dedicar ou não. E uma crítica que você tem ao behaviorismo é que o aluno, que considera o aluno muito não tão ativo no processo de ensino-aprendizagem. E a gente vê muito do behaviorismo, quando você dá um chocolate dentro de sala de aula para os seus alunos, para eles comportarem, por exemplo, tudo é questão de behaviorismo. Adoro essa coisa do Skinner, não trate como reforçador, que a gente trata como estímulo neutro. Agora que vocês assistiram a aula de behaviorismo, vocês entenderam. Eu acho que era isso que eu queria passar para vocês hoje, do behaviorismo, tá? Vou interromper a gravação.